Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. E hoje nós recebemos a doutora Daniele Biasi, que é advogada e é docente do curso de Direito da Unifev. Nós estamos falando hoje sobre questões de reprodução assistida, bioética e biodireito, né, Dani? Isso. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre a inseminação artificial. É possível fazer a inseminação artificial pelo SUS? Existe essa possibilidade, mas há uma cota e é um processo bastante burocrático e lento. E então as pessoas que querem fazer vão ter que esperar um bom tempo. Paciência. Se cadastrar, procurar informação e esperar, né, na fila. O sistema particular ainda é bem mais ágil. É. Uma opção viável seria procurar crianças para adotar. Sim, que a existe adoção. Um número expressivo de crianças para adoção. Ok. Ô Dani, voltando então àquela questão anterior, vamos imaginar que a pessoa seja filha de uma inseminação e heteróloga, né? No caso que foi gerada por... As características genéticas não são do pai que a registrou, é de uma pessoa estranha, foi de um terceiro. feita por uma doação. Isso. Ou de óvulo ou de espermatozoide. Exato. A pessoa quer entrar na justiça, o que é que ela faz? Qual é a ação que essa pessoa pode ter? Pela ausência de regulamentação legal, há um embate aí na doutrina e na jurisprudência. Aceita-se com algumas reservas a ação de investigação de paternidade, mas não no rito perfeito, com algumas alterações. O mais indicado pela doutrina é uma ação de conhecimento da identidade genética. E aí essa ação é proposta contra a empresa, o laboratório. Quando eu digo laboratório, é a clínica médica em que foi feita. Então Exatamente. A pessoa tem que saber qual foi a clínica e argumentar e a necessidade da quebra do sigilo. Aí o juiz vai analisar o caso concreto e ver se realmente há necessidade de quebra de sigilo, vai sopesar os interesses, os direitos fundamentais, enfim, e decidir. Pela ausência de norma, realmente é casuístico, é caso a caso. Entendi. Existe alguma precaução com relação à quantidade? Porque, por exemplo, um único doador pode ter muitos filhos. Será que as clínicas elas têm uma precaução com relação à distância, para que não tenha irmãos, né, numa mesma cidade? Será que há uma regulamentação a respeito disso? Regulamentação não há. Eu não sei se existe essa precaução nas clínicas médicas. Realmente, no âmbito do direito, não há uma regulamentação. Para o direito, não se fala nada sobre isso. Não. Então, aí vai muito depender do que o conselho determina. Isso. E as clínicas são fiscalizadas? Sim, são fiscalizadas, elas têm uma autorização do Conselho Federal de Medicina para funcionarem naqueles procedimentos. Tanto é que são poucas as clínicas no Brasil que realizam. Uhum. Dani, falando um pouco agora a respeito da questão dos casais homossexuais. Como é que fica essa situação quando a gente fala de casais homossexuais? Eles podem fazer esse tipo de tratamento ou de procedimento? Sim, hoje em dia já não há muito essa limitação com relação aos casais homossexuais. Por exemplo, as mulheres elas podem fazer a técnica de inseminação artificial. Vão se dirigir até um banco de sêmen, vão fazer a reprodução assistida com um doador anônimo. E o filho fica sendo de quem? Com as regras de socioafetividade, em tese o pai é desconhecido. Porém, se houver uma relação homossexual entre mulheres, já existe o reconhecimento e a possibilidade, alguns juízes têm permitido essa situação, de constar na certidão de nascimento, por exemplo, duas mães. Ah, a criança tem duas mães e nenhum pai. Isso. Entendi. Porque ele é desconhecido. E aquela que gestou tem o mesmo direito, no caso, do que aquela que não participou com nada. Se conseguirem... Não participou com nada, eu digo, nem com a barriga, nem com o material genético. Exato. Se aquela que não gerou e nem cedeu material genético, conseguir colocar o seu nome como mãe, facilita bastante no âmbito do direito, questão sucessória, previdenciária, enfim. Caso contrário, provavelmente vai ser um celeuma. Um problema que vai ser aí discutido no futuro. O que eu tenho encontrado eventualmente? Aquela que não vai gestar cede o óvulo. Ah, e aí então o filho fica sendo da barriga de uma com o material genético da outra, acaba sendo e aí das todo duas. mundo participa. É uma solução bem engenhosa. Tá?
Todo mundo participa. Ou então faz tratamento para conseguir amamentar. Elas procuram desenvolver alguma maneira de participar da maternidade de maneira efetiva. Agora, no caso dos homens, a gravidez é impossível, então o que resta é a adoção ou a barriga solidária. Homossexuais homens. No caso da barriga solidária... O Rick Martin fez isso, né? Ele fez? Eu não... Ele fez isso. Ah, o Elton John também. Eu acho que o Elton John também. Eu não tenho... Agora eu estou na dúvida, mas eu acho que sim, parece que eu vi O Rick Martin tem uma criança linda. A gente viu na novela não faz muito tempo, Amor à Vida, em que havia o advogado e o cozinheiro e eles conseguiram uma barriga solidária para gerar a criança. De maneira geral, o óvulo tem que ser de uma desconhecida, tá? Não da mulher que emprestou a barriga. Exatamente. Tem que ser feito, então, o óvulo com o espermatozoide anônimo, de um deles. Exato, vai fecundar o óvulo de uma pessoa desconhecida, assim como tem o banco de sêmen, tem o banco de óvulos. Esse óvulo da desconhecida será fecundado e implantado na barriga solidária. Mesma regra, parente de até 4º grau. Pode ser mãe, avó, tia, prima, irmã, de qualquer um deles. E excepcionalmente... Quer dizer, aquilo que a gente viu na novela de ser uma pessoa desconhecida, não é possível. No assim, caso da novela, ela fraudou. Né? Eu não lembro se eu tô... Eu não lembro mais da novela, mas ela era amiga deles. Sim, ela era apenas a barriga solidária, mas depois ela conseguiu alguma coisa para que o óvulo dela mesma fosse fecundado. Houve alguma fraude, eu lembro na novela. Dani, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro dessas questões polêmicas que fazem a gente perder o sono, né? Hoje em dia tem se falado bastante em um documento chamado Testamento Vital. O que é o Testamento Vital? O Testamento Vital, ele difere do testamento que nós estamos acostumados. Por quê? O testamento comum, ele gera efeitos pós-morte. Então, após a pessoa falecer, o seu patrimônio será dividido, eventualmente, de acordo com a sua vontade estabelecida em testamento. O testamento vital é um documento que gera efeitos em vida, através do qual eu estabeleço a quais procedimentos médicos eu aceito me submeter no caso de eu me encontrar em uma situação terminal, crônica e irreversível. Por exemplo, a pessoa que está já no fim da vida, numa situação irreversível, crônica, acamada, teria o direito de negar uma internação em UTI, uma traqueostomia, uma alimentação enteral. Entendi. Quer dizer que a pessoa se prepara para morrer do jeito que ela quer. Sim, a pessoa não quer, eventualmente, falecer num ambiente gélido hospitalar. Ela quer falecer naturalmente, perto dos seus familiares, no conforto da sua casa. Então, no seu histórico médico, haverá a observação de que ela rejeita determinados tipos de tratamento. Entendi, mas é um instituto bem desconhecido, né, da população. É um instituto muito novo, muito recente. Existe regulamentação dele no Uruguai, existe regulamentação dele em Portugal. O Brasil não possui nenhuma regulamentação. O que aconteceu? Em 2013, o Conselho Federal de Medicina deu aos médicos o direito de aceitar esse tipo de anotação do paciente. Mas pode ser uma comunicação verbal ou precisa ser feito um testamento? Ideal, por exemplo, eu já estou lá no hospital, eu posso lá na hora falar para o médico, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo? Como que ele é feito? O testamento vital, ele ocorre da seguinte maneira. A pessoa deve fazê-lo enquanto está lúcida, pode ser a qualquer momento da sua vida, ele pode ser alterado a qualquer momento da sua vida. Ele é um documento de diretivas, uma antecipação de vontade. Pode ser feito no próprio histórico médico e o seu médico vai acompanhar, vai assinar estando de acordo. Você, inclusive, pode nomear um representante para fazer valer a sua vontade. Porque se chegar lá no fim da vida, a pessoa estiver desacordada e houver uma briga entre os filhos, se obedece ou não àquele pedido, existe um representante. O ideal é que seja, então, um documento escrito. Como não há regulamentação, aqui no Brasil nós estamos lidando com 3 situações. Anotações em prontuários médicos, assinadas pelos médicos que acompanham aquele paciente, então um médico de confiança. Existe escritura pública registrada em cartório. Que aí seria mesmo um testamento. Uma espécie de testamento. Que a pessoa chega lá no cartório... É que testamento não seria a melhor terminologia. Apesar de todo mundo ter se adaptado a essa ideia de testamento vital, mas não é bem um testamento. O nome técnico é diretivas antecipadas de vontade.
nome técnico. Porque não está dividindo nada. Exatamente. Né? E ele tem efeitos em vida, não pós. Uhum. Então, o que acontece? Temos a situação em que há um registro no histórico médico, num prontuário. Mas aí já a pessoa doente, já está doente nesse primeiro caso. Ela não necessariamente, mas ela pode ter um documento médico, um médico que acompanha ela toda a vida e faz esse registro no histórico. Pode ter uma escritura pública registrada em cartório. Esse primeiro caso, Dani, deixa eu só te interromper, porque é difícil, porque hoje a gente não tem mais um médico que acompanha a vida toda. Exatamente. Você tem um problema num dedinho, é um médico. Se é no dedão, é outro. A gente não tem mais aquela ideia, né, de um médico que acompanha a gente. Pode ser um médico da sua confiança, não necessariamente. Mas aí você procura, para fazer isso, eu procuro um médico da minha confiança e deixo falado com ele. Isso, e ele vai assinar com você aquele documento. Doente, terminal, sofreu um acidente, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo. Isso vai valer. Para maior segurança jurídica, o ideal é que seja feito mediante escritura pública. Nós tivemos um caso, é o primeiro caso que eu particularmente conheço, não sei se já existem outros na justiça, mas na Justiça Paulista, uma advogada conseguiu fazer esse documento, submetê-lo ao judiciário, para que o judiciário homologasse a sua validade. Ou seja, o judiciário disse, essas diretivas aqui são válidas, e não poderão ser quebradas se não for pela vontade da própria pessoa. Uhum. Tá? Ela conseguiu isso, ela colocou lá o tratamento. Muitos médicos... Esse seria o segundo caso que você estava falando, né? O primeiro é com o médico, o segundo é uma escritura pública. Exatamente, e esse documento pode ser levado ao judiciário para que ele valide. Certo, aí já é o terceiro caso. Exatamente. É quando você leva o documento para o judiciário validar. Exatamente. Então são essas três hipóteses. São as três hipóteses que a gente vê no Brasil. É difícil a pessoa fazer isso, porque ninguém gosta de pensar nesse assunto. Exato, esse é a grande polêmica. Ninguém quer pensar sobre a morte, sobre o que acontecerá. Sobre morrer bem, né? Sobre morrer bem. Até outro dia eu estava querendo trazer um médico para falar sobre como morrer bem. Aí o pessoal falou, mas quem vai querer saber disso, né? É um tema tão desagradável, ninguém quer pensar, né? Que vai, são escolhas. E sabe quem são os principais interessados nesse documento? Os médicos. Por quê? Porque eles convivem com o sofrimento da fase terminal. A gente não gosta de pensar, mas é terrível. Eles convivem com esse sofrimento terminal. Razão pela qual são pessoas que vêm buscando a confecção desse documento. Eu acho que é importante que isso seja feito quando a pessoa está bem. Porque eu andei pensando outro dia muito sobre essa questão da eutanásia, né? Quando você está doente, às vezes você nem está com uma doença terminal, mas você está tão mal que você preferiria morrer. Porque você cansa. Né? E às vezes nem é uma doença terminal. Eu me lembro que há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu fiz uma cirurgia, tive uma infecção hospitalar, enfim, eu quase morri. E depois de uns dias, já tinha tomado todos os antibióticos que existiam, já tinha feito transfusão de sangue, já tinha feito tudo que você possa imaginar. E aí já tinha dado todas as complicações. E tudo que tinha para acontecer, aconteceu. Eu tive choque, bacteremia. Aí chegou uma hora que eu já pensava assim, né? O pessoal ia lá me visitar, todo mundo, né? E eu já pensava assim, gente, mas se eu morresse ia ser tão bom. Mas não. Assim, não era uma doença terminal, mas você cansa daquilo. Então, quando a pessoa está vivendo a situação, ela tem uma outra dimensão da morte, às vezes ela pode se precipitar e já falar, não quero mais nada, né? E muitas vezes não era terminal que eu tô aqui, né? Se eu tivesse, se naquela ocasião eu tivesse falado, não quero mais nenhum antibiótico, chega, já tomei todos, eu teria morrido, né? Se fosse a minha vontade, eu já não estava mais nem ali com aquilo, sabe? Então eu imagino que a pessoa, anos vivendo assim, ela não tem discernimento para falar nada que ela quer, o que ela não quer. Em muitos casos ela realmente não tem o discernimento, a pessoa se encontra-se desacordada. Às vezes está desacordada, que isso já esteja delimitado. Mas assim, às vezes a pessoa não está desacordada, mas a pessoa cansa. E assim, você tem aquela febre enorme, você não sabe mais o que é bom para você, você quer dormir. Né? Se for o sono eterno, melhor ainda. Então é muito complicado, é difícil isso. Para quem... Eu tinha uma opinião sobre a eutanásia antes de viver essa situação. Eu achava, que a vida tem que ser preservada a qualquer custo, até o último minuto. Se você me perguntasse antes de eu passar por isso, eu não ia querer assinar nenhum papel. Eu queria tudo que eu tenho direito. Né? Mas aí, quando você está vivendo a situação, você está lá entubada, fraca, você começa a achar que a morte é até uma coisa interessante. Você não tem mais o medo da morte.
Mas é importante diferenciar que o testamento vital não é eutanásia. Sim, mas ele, de certa forma, ele permite que procedimentos extraordinários não sejam feitos. Que a vida não seja prolongada artificialmente. Por medidas extremas, né? Isso. Como, por exemplo, dando um exemplo para o pessoal que está em casa entender o que a gente está falando. A pessoa para e você pode reanimar. Né? Isso é uma das coisas que você poderia colocar. Eu não quero ser reanimada. Né? Porque aí morri, pronto. Se você me reanimar, eu volto. Respiração artificial também é uma das questões. Tem uma médica que deu uma entrevista, uma médica, se eu não estou enganada, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que tem este documento. E dentre as diretivas que ela colocou era: não me submeto à internação em UTI por mais de 10 dias. Não me submeto ao procedimento de traqueostomia. Só aceito alimentação natural, não aceito alimentação artificial. Por quê? O que ela pretende com isso? Que a morte chegue naturalmente e a vida não seja prolongada de modo artificial. Para além daquilo que o próprio organismo daria conta, com recursos não tão invasivos. Exatamente, de outras maneiras mais naturais. Só para concluir, a eutanásia na nossa legislação é proibida. Proibida. Agora, a ortotanásia, que é deixar morrer naturalmente. Isso. Sem interferir, você não interfere para que a pessoa morra agora, nem daqui a pouco. Exato. Mas você deixa de usar procedimentos extraordinários que prolongariam. Exatamente. De uma forma bem forçada. Há uma situação crônica, há uma situação irreversível na saúde daquela pessoa. Ela poderia viver mais 6 meses de maneira artificial. Permite-se que o corpo dela decida se ela vai viver mais uma semana, 1 mês, 6 meses ou mais. Inclusive pedindo para ficar em casa, quer dizer. Exatamente. Mas mesmo que a pessoa não faça esse documento, se ela falar, não, eu quero morrer em casa, não quero mais ser tratado. De maneira geral, os médicos vão... Ele tem, pelo Conselho Federal de Medicina, ele tem o poder de acatar a ideia daquela pessoa, o desejo daquela pessoa. Então, o médico não estaria contrariando a ética se ele acatasse aquilo. De maneira geral, eles acabam acatando a vontade dos familiares, se não há um documento nesse sentido. Entendi. É difícil falar disso, é um tema amargo. Dani, o assunto está bem interessante, mas nosso tempo, para variar, acabou. Ainda tem mais algumas perguntas, você já fica pré-convidada para vir outro dia, tá bom? Obrigada. É um prazer, agradeço a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Então, o programa Resenha Livre de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana.